Tá, então vamos fazer aqui uma RT referente à parte da engenharia civil, né? Então, claro, existem bastante atribuições, né? Mas as principais geralmente são os projetos arquitetônicos, né? Execução e projeto. Tem os projetos hidráulicos, os elétricos e os estruturais, né? Então, isso é uma RT mais básica, né? Claro que para a serva aí você teria que acrescentar, fazer ela um pouco mais detalhada, né? Por exemplo, vai fazer paver, por exemplo, então tem que indicar paver, né? Vai fazer pintura, daí você indica pintura. Tem várias, principalmente quem trabalha com licitações, assim, que precisa ser, precisam ter atribuições específicas, né? Mas aqui a gente vai fazer uma atribuição mais básica, tá? Então, geralmente nessa primeira parte da RT aqui, então selecione o tipo de RT, normal, de substituição da RT, substituição do profissional, complementação. Então são vários tipos aqui, daí muitas vezes a gente precisa fazer uma complementação no RT de um item que faltou ou que estão exigindo, né? Substituição do profissional, então aquele profissional não usa mais, a gente vai ter que fazer novamente, vamos assumir então a partir daquele ponto a responsabilidade técnica daquela obra, né? A questão da substituição da RT, muitas vezes você errou uma RT, você tem que fazer uma nova RT, né? No caso aqui vamos fazer então uma RT normal. Então já entra de cara normal, né? Então clique em próximo, então você clica no próximo. Aqui no caso você faz uma RT, como que vai ser faz uma indicação, né? Como que vai ser a tua participação técnica, né? Individual, então utilizar algum modelo, se você vai ser responsável, corresponsável, né? Que também ocorre bastante, você faz ARTs com vários profissionais, então você acaba tendo corresponsabilidade, né? E a questão da equipe, né? Faz um trabalho em equipe ali, então aquele projeto foi feito em equipe, então você define equipe. A maioria das vezes a gente faz o projeto individual. Então, clica aqui em próximo. Né? E aqui então tem como que faz a questão das atividades técnicas, né? Então você vai fazer o preenchimento. Então você tem aqui o tipo do serviço técnico que você vai elaborar, cada profissional tem a sua habilitação aqui que vai definir quais são as atividades técnicas que você está habilitado a fazer, né? Então a gente vai fazer aqui, por exemplo, uma atividade técnica para civil, normalmente é edificações, né? Vamos ver se a gente pega aqui, ó, edificações, então parte arquitetônica, por exemplo, edificação e alvenaria para fins comerciais, diversos, especiais, industriais, residenciais, né? Vamos fazer numa residência, então edificações para fins residenciais, né? Então definiu, certo? Primeira atividade, então vai fazer primeira atividade é projeto, né? Projeto. Então você vai fazer anteprojeto, projeto arquitetônico, né? Vamos botar aqui projeto arquitetônico, né? E segunda atividade, então você vai fazer execução. Então fez execução. Até 4 atividades, né? 4 atividades, por exemplo, vamos ver se tem aqui laudo. Então você pode digitar aqui laudo, ó, elaboração, laudo, nivelamento, planejamento, regularização. Vamos colocar aqui uma outra que vamos procurar. Ó. Clicando aqui do lado você tem análise, anteprojeto, vamos fazer aqui estudo, né? Quarta atividade, se você não quiser fazer nada, deixa sem fazer, certo? Quantidade seria a quantidade de metros quadrados, aí vai, né? Por exemplo, metros quadrados para residência, você faz metros quadrados. Muitas vezes você vai fazer questão de vamos pôr, que tem alguma outra unidade, né? Por exemplo, pontos elétricos ou mesmo assim pode ser quantidade de watts ou quilowatts, né, para um projeto elétrico. Então aqui você define a quantidade. Vamos fazer uma casa que tenha em torno de 200 metros quadrados, então 200, né? E unidade, ou você clica lá, ou você pode fazer na forma mais rápida, digita, né, ele já pega aqui, ó, metros cúbicos, metros quadrados, né, metros quadrados, então, né, 200 metros quadrados. E você vai então incluir atividade. Então você tem a primeira atividade aqui, já está aqui, né? Então execução, estudo nenhuma. Aí vamos fazer uma outra então que seria parte de instalações hidrossanitárias, né? Então instalações hidrossanitárias, vamos ver se tem aqui. Ó, seriam instalações hidráulicas, hidrossanitárias, canseira de obra, instalações
hidrossanitárias, vamos pegar aqui. Esse aqui não tem. Instalações hidráulicas, por exemplo, né? Então, mesma coisa, atividade. Antigamente, né, que nem a gente estava falando antes a respeito da parte antiga, né, a gente colocava um código, né, então eu sou mais acostumado à questão do código. Então, por exemplo, projeto eu já sei que o código seria 12. Se eu digitar código 12, ele já dá projeto, ó, entendeu? Então a gente tinha na questão antigamente, por exemplo, 53, né, 53 era o código de execução. Então a gente não tinha que colocar execução e projeto, a gente tinha que digitar o código 1253, né? Então aí, por exemplo, vai executar reforma, né, 25, né? Então é coisa assim que de tanto a gente fazer já sabe, né? Então, por exemplo, vamos dizer que tem reforma então da parte hidráulica, né? Então aqui os mesmos 200 metros quadrados, ou você pode mudar dependendo da RT, né? Metros quadrados. O metros quadrados também, né? Tinha um tipo assim, questão das unidades, né? Então, por exemplo, unidade metro quadrado, a gente fez tanta RT no passado, né? 14, por exemplo, 14 dá metro quadrado direto. Então, esses códigozinhos é que as RTs passadas que, né? Que tinham isso. Então, essa é uma questão que a gente fala bastante aí, né? Que os engenheiros mais antigos têm esses códigos tudo gravado na cabeça. Né? Outra RT, por exemplo, seria a questão, outra atividade, né? Parte elétrica, né? Então, vamos colocar aqui, elétrico, né? Então, ó, instalações elétricas, aqui, ó, geralmente a gente usa aqui, ó, instalações elétricas residenciais ou comerciais de baixa tensão, né? Individual ou coletivo, né? Então, coloca aqui mesma coisa, vamos lá, fazer mais rápido, 12, 53, né? Vamos dizer que você só tem essas duas, né? Então vamos lá. Aqui, quantidade, você que define a quantidade, né? Claro que antigamente eles falavam, né? Que não sei se agora também tá mais... É assim ainda, né? Mas dizia que a parte elétrica tinha que colocar a quantidade em watts, né? Mas se colocar 200, vai aceitar também, né? Então, por exemplo, 200 metros quadrados, né? Então, aí você tem a unidade 14, ó, que fácil, né? Fica muito mais fácil, né? Então, fechou, né? Incluir atividade. A última vamos fazer do estrutural, então. Estrutural, né? Então, aqui você tem estrutura em argamassa armada, estrutura em concreto armado, estrutura em pré-moldado. Vamos dizer que lá é estrutura em concreto armado, né? Vamos colocar aqui atividade. Projeto, né? 12. Execução, então seria 53, né? Não tem. Vamos colocar a atividade aqui, a quantidade, então vamos imaginar que lá deu 18 metros cúbicos, então 18, né? E daí aqui, metro cúbico, por exemplo, eu já não me lembro qual que é o código, né? Então a gente vai procurar. Em vez de ficar procurando aqui, né? Você pode digitar, né? Ó, metro, né? Então, metros cúbicos, né? Metros cúbicos, certo? Já vai direto, então fica um pouco mais rápido, um pouco mais eficiente, né? Então, aí, claro, você tem que colocar... aqui 18, ó, de vez em quando dá esses erros, né? Você clica, não sabe o que aconteceu. Então, tem alguma coisa que tem um X vermelho, esse aqui, né? Então, 18, a gente tem que sempre especificar, né? 18,00, né? 18, ou melhor, 1800, né? Tem que sempre deixar as casas após a vírgula. Sim. Então, fechou. Tá aqui as atividades, né? Vamos imaginar agora que tenha mais uma atividade aí, por exemplo, paver, por exemplo, né? Então você vai digitar aqui. Eu não sei como é que é o código do paver lá, então vou digitar aqui. Aqui também a questão dos códigos, né? Por exemplo, vamos imaginar que seja as instalações, aquela estrutura de concreto que a gente fez antes, né? Também tinha um código antigamente, né? A gente até decora qual que é, né? Se eu não me engano é o A0306. Ó, estrutura pré-moldada. A0301. Ó, estrutura de concreto armado. Viu? Esse código a gente usava muito isso daí, né? Então, toda a RT antiga que a gente fazia, né? Ela era feita através de códigos, né? Que a gente tinha. Então, aquele caderninho, né? Que a gente ficava vendo os códigos, né? Então, aqui vamos fazer paver. Então, vamos digitar aqui paver, né? Ó, calçados em paver, pavimentação em pavers, né? Então a gente vai fazer só execução nessa obra, né? Então, execução, só execução dessa obra, né? Pronto. Quantidade, vamos colocar ali 1000 metros. 1000 metros.
você vai colocar aqui quantidade 14, ó, metros quadrados, atividade incluída, fechou. Ah, não quero mais, não errei aqui, não é mais estruturas de concreto armado, né? Então você vem aqui na lixeira, clicou e excluiu, né? Tá? Esse aqui eu acho que seria para editar, né? Então não é 18 mais, né? Virou, ó, confirma edição da atividade técnica? Sim, confirmado. Então a gente vai confirmar a edição aqui. De 18 ele é na verdade 28, né? Então vamos incluir novamente. Pronto, incluiu 28. Próximo. Aqui, né, tem questão, então o próximo a gente vai para outros que são os dados específicos, né? Então dados específicos da RT, informação da obra e serviço, né? Então aqui você vai digitar lá, então projeto, execução, opa, como é que faz cedilha aqui? Execução, né? De arquitetônico, vírgula, elétrico, sem acento, elétrico, né? E assim vai. Então aí tu coloca todos os que você listou lá nas tuas atividades, né? As observações que já necessário. Antigamente, nos RTs antigas, você podia fazer um texto enorme, né? Agora você só pode, então, aqui que dá 180 caracteres, né? Então agora você tem que resumir mais o teu resumo da tua atividade, da tua obra, né? Data de início, então, só seria hoje, é 22. Data de fim, vamos colocar aqui daqui uns em agosto, 22 de agosto, né? E o valor da obra. Então, o valor da obra, né? Ele é um valor que, dependendo do valor, vai te dar o custo da RT, né? Então, por exemplo, se você colocar ali que a tua obra, nesses 200 metros, custou R$3, por exemplo, né? Vamos ver o que ele faz aqui. Ó, a gente pode voltar, né? Antigamente ele dava um negócio dizendo, ó, o teu custo da obra tá baixo, né? Naquela simulação, acho que não sei se não deve. tem, porque não gera boleto. Gera boleto, né? Mas na real, tipo assim, ó, o teu custo da obra tá abaixo do valor especificado. Ele tem uma certa noção, né? Mas o valor da obra é que vai gerar o valor da taxa, né? Então, o valor de 200 metros quadrados, vamos colocar aí que você vai gastar 200 mil, por exemplo, para fazer, né? Então, aí você dá um próximo, né? Aqui então você tem os dados do proprietário, né? Esse aqui tem que cuidar muito porque eles são parecidos, né? Aqui você tem que pensar, ó, dados do proprietário, obra, serviço, né? Então esse aqui é os dados do proprietário. Então você vai colocar a obra, onde é a obra? Então razão social, né? Então vamos colocar a razão social lá, que empresa? Vamos colocar, olha lá, empresa SA, então S.SA, né? Empresa SA, pronto, né? Isso. Aí você vai colocar aqui o CNPJ, digitou lá o CNPJ, né? Digitou lá o teu CNPJ, o CEP, né? Então aqui, por exemplo, vamos dizer que foi 89.560.000, né? Então, endereço exterior, endereço da obra, então, rua, sei lá, Martinho Afonso, Afonso é de Curitiba, mas vamos dizer que é de Videira, né? Vamos inventar, para ninguém me mandar correspondência. Isso, bairro, daí você coloca bairro lá, centro, certo? E simulador, tá, aqui você coloca os complementos, né? Mas é tipo assim, ó, o que não tem o verde aqui, né? Tipo, os que tem verde é obrigatório você colocar. Agora, o que não tem não é obrigatório, né? Não é, por exemplo, latitude e longitude, né? É difícil de você... Claro que tá aqui não é por algum motivo. Daqui a pouco o fiscal lá vai verificar, ele pode pegar a latitude e longitude do teu local, ele sabe que então essa RT foi feita para aquele local, né? Então ele consegue até se localizar. Vamos imaginar que fosse alguma coisa no interior, assim, né? Então ele consegue se localizar, né? Esses dados aqui é para o fiscal se localizar em relação àquela obra, né? Se é realmente aquela obra. Então aqui no caso você pode dar um próximo, né?
E ele pede, copiar os dados do proprietário, né? Então ele vai copiar os dados do proprietário. Você pode fazer agora que nós estamos de novo, dados do contratante. Então já não é os dados da obra, né? Os dados do teu contratante. Então o cara está construindo lá na rua Martim Afonso, mas ele mora na rua Vitor Meirelles, por exemplo, entendeu? Então agora você vai colocar aqui os dados dele, né? Referente aos dados de correspondência dele, certo? Se daqui a pouco mandar uma correspondência, o CREA vai mandar uma correspondência na obra, ele não vai pegar, né? Tem que mandar os dados de correspondência dele. Então, você pode até copiar os dados, né? Então, ele copia CNPJ, copia o nome da empresa, a razão social, o CEP da cidade, né? Você pode alterar também, mas efetivamente o endereço você tem que digitar de novo. Então, aqui ele mora na rua Victor, vamos colocar aqui, letra maiúscula, rua Victor Meirelles, né? Escreve assim, Meirelles, tá? Número 45, pronto. Bairro, que é centro também, vamos colocar centro, né? Mesma coisa, então fechou a Videira Santa Catarina, próximo, certo? Pois então, aqui, né, é o tipo de vínculo, certo? Então, esse tipo de vínculo é importante você ter bem ciente, né? Porque, assim, muitas vezes o profissional, ele pode trabalhar de forma autônoma, como ele pode ser registrado em algumas outras empresas, onde ele presta serviço, né? E é o responsável técnico de outras empresas, né? Então, aqui vai estar alencado todas as responsabilidades técnicas dele, né? Então, ele é autônomo, ele está pelo CREA Júnior, né? No caso aqui estava registrado, né? E vai estar pela empresa tal lá, pela outra construtora, né? Tudo que ele presta, e ele está com uma RT de carga e função referente a esse técnico, ele é responsável técnico daquelas empresas, né? E também aqui já fica alencado, né? Se a situação daquela empresa está ok, muitas vezes, né? Não tem vínculo técnico, né? Mas, por exemplo, a situação daquela empresa, o cara esqueceu de pagar um boleto, está vencido lá, já diz, irregular. Entendeu? Então, aquela empresa, tu não vai conseguir fazer RT novamente sem que a empresa regularize, né? Tua empresa lá, você esqueceu de pagar uma RT, por exemplo, né? Ela vai estar registrada aqui, irregular, né? Então, tu vai ter que deixar essa RT sem finalizar, e depois pode voltar a finalizar com ela, né? Mas até que não regularize a situação, você tem aqui. No caso do CREA Júnior aqui, tá ok, né? Situação ok. Então, nós vamos fazer o CREA Júnior. Fazer pela empresa. Isso, fazer pela empresa, né? Então, o tipo de documento, então, seria... Aqui você tem que ser um ofício, então no caso a gente usa nenhuma, né? Então muitas vezes você tem aqui um ofício que você recebeu um ofício para fazer a regularização de uma obra. Então você vai colocar o ofício, vai colocar o número do ofício, né? Recebeu uma notificação, tu está regularizando aquela notificação que o teu cliente recebeu. Então você vai colocar o número da notificação aqui. Como nesse caso aqui é uma RT nova, né? Então a gente vai deixar em nenhuma, certo? Vamos lá. Então, por exemplo, aqui agora tem os dados do profissional. Isso aqui dificilmente você consegue mudar, né? Porque os dados profissionais são os dados que você já tem lá quando está registrado no CREA, eles já tem os dados, né? Eu, por exemplo, no meu CREA lá tem o meu e-mail tá errado. Tentei mudar 2, 3 vezes, não consigo, né? Então eu tenho umas letras erradas no meu e-mail, então eu não consigo. Mas acho que tem uma maneira de entrar em contato. Daí tem que entrar em contato com a central lá em Florianópolis, daí eles fazem a mudança. Isso, Então, próximo. Aqui, por exemplo, né, que você define a entidade, né? Então, aqui você define a entidade que você está inserido, associado, né? Nós, por exemplo, aqui eu estou associado na área VID, então eu já vou digito lá. Vocês têm aqui registrado, área VID, videira, né? Então, já registra, é importante registrar essas RTs na área VID, porque sempre volta um dinheirinho aí pra gente poder fazer cursos. Faz um tempinho que tá meio suspensa essa volta. Mas enfim, que é pra regularizar. Na minha época, né, voltava bastante dinheiro, 10% era bastante, né? Mas agora realmente não volta mais. Tomara que um dia volte, né, porque era tão bom isso aí, né, a gente conseguia bastante coisa, né? Principalmente parte técnica, né? Sempre coloca videira, né? Aqui, né? Cidade que está inserida. E aqui então você declara, né? Declaro que nas atividades registradas da RT foram atendidas a regra da acessibilidade. Declaro que, apenas da lei, que as atividades registradas não existe a observância das regras de acessibilidade, né? Então, por exemplo, nesse caso aí, né? A gente tem que fazer certinho, né? Então, próximo.
certo? Aqui você dá uma visualizada na RT, né? E aqui então sai o valor referente à tua RT lá que foi registrado, né? Muito bem, confirma aqui, né? Aí só resta então agora imprimir o boleto, né? Imprimir é só clicar em cima. Sabe que o simulador vai... Não, o simulador não gera. Não gera. Tá. Não. Então aí você clica em cima, gera o boleto, né? Clica em cima, gera... A impressão gera, mas impressão, o boleto não. Vamos lá. Ele gera. Aí, ó, que legal, né? Tá RT aí. Com esse pequena marca d'água. Isso, no original não tem, né? Daí você sai, tá pronta a nossa RT. Exato. Certo? Tomara que... Acho que é isso, né? Sim. Tomara que fique... registrado e... Tomara que fique... Gostem da apresentação aí, que eu acho que foi importante. Então, obrigada, professor e engenheiro. Com certeza a colaboração vai ser muito importante, muitas pessoas vão se beneficiar com isso. Quiser agradecer? Sim, claro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? E gosto de contribuir, né? Gosto sempre de fazer isso. É uma satisfação para mim contribuir, né? Para que, principalmente para os nossos alunos aí que sempre vêm vão trabalhar com o conselho, vão ter o conselho, né? Eu acho que é muito importante. Eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, tá? Que é muito interessante, assim, você tomar parte disso tudo, né? Eu acho que isso você faz voluntariamente, sim, né? Isso é muito, muito legal, tá? Muito importante até para a comunidade como um todo, né? E com certeza para a nossa comunidade acadêmica, né? Que é mais importante ainda para a comunidade acadêmica. Obrigado. Obrigada a você. Então era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar aquele joinha no nosso vídeo, de seguir o nosso canal e caso surja alguma dúvida pode deixar nos comentários mesmo aqui do vídeo ou se não enviar um e-mail, o e-mail vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima!